Nós temos uma aversão na evolução do conhecimento ocidental, diferente do oriental. No conhecimento ocidental, pela sua gênese, pela maneira como ele foi elaborado, como ele foi criado, nós tivemos um grande problema entre o que era a verdade do espírito e o que era a verdade da matéria. E se pudéssemos resumir isso, nós resumiríamos no conflito filosófico da visão de Platão e da visão de Aristóteles. A visão platônica era a visão do mundo perfeito, do mundo das ideias. Do mundo concebido, onde tudo era absoluto e nós não tínhamos como chegar. Então nós só chegávamos a ele através das imagens, das sombras, e conseguíamos reproduzir de maneira imperfeita no nosso mundo físico. O que nós tínhamos no mundo físico era uma cópia do mundo espiritual. Essa visão de Platão, ela dominou a igreja no começo. Era uma visão que levava o homem ao espírito, que falava do mundo, das ideias. Como Jesus falava do reino de Deus, a casa do meu pai não é aqui, né? O reino do meu pai não é aqui, fica no céu. Isso casava muito bem com a filosofia de Platão. Mas acontece um fator muito interessante, que é que Platão não está preocupado em constatar os fenômenos. Coisa que o seu discípulo Aristóteles se ocupa. Aristóteles é o primeiro pesquisador, vamos chamar assim, com mente científica da antiguidade. Ele estudou muitas coisas, ele fez análise de muitas questões, ele escreveu tratados sobre rios, tratados sobre nuvens, ele compilou as, entre aspas, constituições de mais de 150 nações conhecidas na época para estudá-las. Quando o seu aluno, Alexandre da Macedônia, invadiu o Oriente, Alexandre mandava para ele todos os espécimes diferentes na fauna, na flora, para o seu professor estudar. Até hoje existem animais e insetos que têm um nome científico dado por Aristóteles. Aristóteles deu o nome científico para aquele bichinho. O conceito de nome científico, que é a construção da descrição genérica e a diferença específica, Homo sapiens. Nós somos da família Homo. Só que a diferença, entre outros que fazem parte também desse mesmo grupo, é que no nosso caso a diferença específica é que nós somos sapiens. Os outros não são. São hominídeos, mas não são sapiens. Este conceito já existia na mente de Aristóteles. Ele já conseguiu definir, e ainda hoje vale para determinadas espécies, nomes científicos concebidos dessa forma. Só que o que aconteceu? Alexandre manteve o seu império por 10 anos. Depois morreu. Quando morre o rei, todos os que vão sucedê-lo vão lutar entre si. O Império Macedônico é dividido em 4 grandes grupos, que são os 4 generais que vão disputar o espólio de Alexandre, os 4 amigos mais chegados, que vão pegar o que restou. Então eles dividem a área que Alexandre conquistou em 4 pedaços. Seleuco, Ptolomeu e mais 2, que agora não me foge o nome, fazem esse espólio. Mas todos os que são parentes de Alexandre, amigos de Alexandre, filhos de Alexandre, tios, primos, professores, todos ou são assassinados ou têm que fugir. Principalmente se tem a linhagem sanguínea. Isso acontece com Aristóteles. Aristóteles foge para o norte da África. E se esconde, vamos dizer assim, né, em Alexandria. Para lá ele leva a sua escola e esses conceitos todos da avaliação dos fatos, coisa que Platão não faz. Aristóteles começa a analisar fato por fato para chegar às leis. Desenvolve esse conceito.
Platão não. Platão diz, do mundo das ideias são reveladas as coisas. Aristóteles fala, do mundo físico nós descobrimos as coisas. Pela análise, pela avaliação. Então o que acontece? Ficam os dois sistemas separados pelo mar Mediterrâneo por 1000 anos. A filosofia platônica embasa a verdade cristã, porque ele serve como uma luva. E com base nisso, os clérigos de então começam a endeusar a importância da Bíblia como revelação divina. Tudo que está na Bíblia é verdade, porque foi revelado por Deus. Não pode ser questionado. É a visão platônica. Só que eles não sabiam, não é? Que lá na África, em Alexandria e naquela parte do Egito, o Império Ptolomaico, que foi a última dinastia egípcia, a dinastia macedônica, que foi Alexandre, considerado o faraó do Egito, é sucedida pela dinastia ptolomaica, que termina com Cleópatra. Cleópatra é a última descendente dos ptolomaicos no Egito. Quando cai Cleópatra, o Império Egípcio se esfacela. Cleópatra cai depois da morte de Júlio César, que era seu amante, com quem ela teve um filho chamado Cesarion, e que depois é perseguida pela ação de Antônio Otávio, que vai perseguir Marco Antônio, que era também concorrente ao trono por falta de César. Marco Antônio chega no Egito, se encanta com Cleópatra. E então tem todo aquele affair, aquela coisa maravilhosa, mas é perseguido pelas tropas do sobrinho neto de Júlio César, que é Otávio, que vai ser o sucessor. É um adolescente, tem 16, 17 anos, que depois vai ser conhecido com o nome de Augusto. Todo este período da morte de Alexandre, em 432 depois de Cristo, 332 depois de Cristo, até a morte de Júlio César, que aconteceu em 45 antes de Cristo, ou melhor, Alexandre morreu em 332 antes de Cristo. Até 45 antes de Cristo, quando é assassinado no Fórum Romano Júlio César, vocês fazem a conta, são quase 300 anos de dinastia ptolomaica no Egito. Durante todo esse tempo, Alexandria foi o centro fumegante da cultura. E a filosofia de Aristóteles era ali a que se difundia. Então ali a mente estava acostumada a fazer pesquisas, a observar os fenômenos da vida, a tentar discernir, descobrir as leis. Quando termina o Império Ptolomaico, o Egito é absorvido por Roma. Mas Roma, nesta época, já está com os princípios platônicos tomando conta, e ela tenta exportar, com o avanço do cristianismo, toda esta visão. Mas no norte da África, os árabes cultivam a filosofia de Aristóteles. E vai levar 1000 anos para que essa filosofia de Aristóteles, saindo da região onde ela foi cultivada e invadindo a Europa, através do Marrocos, da Península Ibérica, com a invasão dos mouros, chegue até a Itália, com a visão aristotélica. É nesta época que os próprios padres começam a observar a natureza e descobrir que não funciona, como Platão e como o livro santo diz que funciona. Que a Terra é o centro do universo, é mentira. Se você pega a filosofia de Platão, está escrito na Bíblia que Moisés ou Josué mandou o sol parar, e o sol parou, para que eles vencessem a batalha contra os filisteus durante o dia. Se o sol parou, é porque a terra está parada e é o sol que se move. Verdade revelada.
Mas Aristóteles, com a verdade observada, vem ensinar. Vocês fazem pesquisa, vocês fazem experiência, e vocês vão ver que a Terra que está girando e não o Sol. Então, começam os próprios clérigos a questionar os princípios de Platão, que embasam a filosofia católica. Mas isso vai acontecer no período da Idade Média. E é quando, então, começam a acender as fogueiras. Por que são queimados de Giordano Bruno, são perseguidos todos os que falam coisas que não deveriam falar? Porque eles estão infringindo a norma de Platão, que é acreditar no que foi revelado. Mas eles estão chegando a conclusões verdadeiras, analisando as coisas. Se vocês observarem, de 1200, 1300 para frente, todos os avanços do conhecimento foram propiciados, a princípio, por clérigos, por padres, que estavam nos mosteiros, que eram os únicos lugares onde se tinha livro. Todos os outros você não tinha livro. Quando o Império Romano do Ocidente caiu em 482 depois de Cristo, tudo se esfacelou na Europa. Não havia mais nenhuma instituição poderosa e organizada, além do Império Romano, que pudesse sobreviver. A única que estava organizada era a igreja, que tinha mosteiros, que tinha sistemas hierárquicos, que podia se defender. E então a igreja recolhe todo o conhecimento, através dos livros que ela podia conseguir, e guarda isto. E os únicos que podiam estudar eram os que estavam dentro da igreja, que liam essas obras. E então estes padres que tinham acesso a esses conhecimentos que chegavam agora com os árabes, eles podiam entender uma outra ciência. E, a verdade revelada diz isso, mas se a gente fizer o teste, será que a gente chega à mesma conclusão? E chegavam a outra. Nós falamos aqui há pouco tempo sobre as leis de Mendel. Estão lembrados? As leis que foram precursoras do entendimento da genética. Recessivo, dominante, azão, azinho. Ele era o quê? Ele era um padre que cuidava da cozinha do convento. Como ele plantava ervilha, ele ia lá colher ervilha para fazer um caldo lá para os seus amigos, seus irmãos. E ele começou a analisar por que algumas eram casca lisa, outras eram casca rugosa, umas eram amarelas, outras eram verdes. E ele começou a perceber que tinha uma lógica, ele começou a fazer cruzamento, e começou a ver que havia um processo lógico. Não era o anjo divino que chegava no pé de ervilha e falava: vocês vão ser amarelinhas, agora vocês vão ser rugosas, vocês vão ter a casca lisa, vocês vão ser todas verdes. Não, não eram essas almas que vinham de lá trazer isso. Eram características que as gerações recebiam umas das outras. E ele identificou o mecanismo, como que se organizava. E ele traduziu isto. Então a igreja identificava esses esforços como sendo heréticos. A mesma coisa de Galileu identificar o sistema jupiteriano. Por que que eles chegaram à conclusão de que o Sol não era o centro, que a Terra não era o centro do universo? Quando Galileu pegou o telescópio, a luneta, vamos dizer assim, das primeiras que foram feitas, e que, vindas da China como um brinquedo, acabaram chegando nas mãos de pessoas inteligentes, prontas para isto, e ele apontou para Júpiter. O que ele descobriu? Ele descobriu um planeta enorme, rodeado de planetóides. Porque as luas de Júpiter, sob o telescópio, são visíveis, pelo menos algumas, as maiores. Como é possível que lá naquela estrela que você conhece, ou naquele corpo brilhante no céu, você detecte um sistema que gira em torno dele? Não gira em torno da Terra? Como é possível? Se a lei é que a Terra é o centro do universo, como Júpiter pode ter um monte de corpos que giram em torno dele?
Porque ele faz estudo, ele analisa a cada mês a posição destes corpos. E elas são diferentes. Mas elas não vêm na direção da Terra, elas ficam girando em torno de Júpiter. Então tem alguma coisa errada. Só que a visão da ciência foi contaminada, e é por isso que nós fizemos essa abordagem, por essa visão de que você domina tudo pelo estudo do que você vê, que é a visão aristotélica. E então a ciência moderna, baseada na segurança da informação, ela esqueceu a visão platônica, porque Platão não dava segurança. Os homens acreditaram por 1000 anos que a Terra era o centro do universo, era uma mentira, não é verdade. Então eles preferiram, para ter segurança, ficar com aquilo que eles pudessem medir, pesar, identificar, que é a visualização dos fenômenos. Como falar de espírito num ambiente deste? Como falar de psiquismo num ambiente deste?